Bom, me chamo Pedro Machado, nasci no Rio de Janeiro, nascido e criado em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e moro em São Paulo faz quase 4 anos. Cheguei em São Paulo em 2019. E é muito legal estar aqui, muito legal ver algumas carinhas conhecidas, mas tantas carinhas que são novas para mim. Então, para contextualizar, eu vou começar falando um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Minha primeira experiência profissional foi com 11 anos de idade. E eu comecei a trabalhar vendendo fruta na rua. Era um período complicado. Era um período em que meus pais estavam precisando não comer para que eu e meu irmão comesse. Então eu resolvi olhar o que eu tinha ao meu redor. E eu morava em um quintal enorme, cheio de frutas, e eu resolvi botar aquelas frutas no carrinho de mão, bater de porta em porta e vender. Me virar do jeito que dava para resolver aquela situação. Continuei trabalhando, fazendo bico, capinava quintal, tomava conta de cachorro do vizinho. Com 15 anos eu consegui emprego em uma oficina mecânica automotiva. Fiquei trabalhando com mecânica automotiva dos 15 até os 17 anos, até que eu resolvi entrar na área de mecânica industrial. E fiz isso seguindo o conselho de pessoas que estavam ao meu redor. Meu pai era metalúrgico, meus tios trabalhavam nessa área, então eu achava que o único caminho que eu tinha para seguir era exatamente esse. Com 17 para 18 eu me formei como técnico em mecatrônica, e nessa época eu trabalhava na oficina e usava o salário inteiro da oficina para pagar o curso técnico. Trabalhei na oficina até os 18, com 18 eu ingressei na área de mecânica industrial. Eu fui mecânico industrial, como vocês podem ver, essas fotos vergonhosas aí, era eu na fábrica completamente entediado. Ali era o tipo de ambiente de trabalho que eu presenciava o tempo todo. Metais pesados, pessoas sofrendo acidentes, cheiro de solvente, produtos químicos. E eu trabalhei nesse ramo até os 23 anos de idade, que foi a idade em que eu fiquei doente por conta das condições de trabalho. Eu fiquei com pneumonia nos 2 pulmões, porque eu trabalhava em um galpão. Não sei se tem gente que conhece o Rio de Janeiro, mas Bangu é um lugar muito quente, tipo 55 graus no verão. E dentro do galpão fazia 62 graus. A gente não tinha um exaustor, não tinha nenhum sistema de ventilação, e eu trabalhava com tonéis e tonéis de produtos químicos abertos o dia inteiro. Nessa época que eu fiquei doente, foi a mesma época que rolou aquele escândalo da Petrobras, onde várias empresas quebraram. E a minha empresa era uma dessas. 60% do quadro de funcionários foi demitido, e eu fui nessa leva. Então eu me encontrava com 23 anos, desempregado, deprimido, com nome sujo e sem perspectiva nenhuma de vida. Sem saber o que eu ia fazer. Isso aí que vocês estão vendo, as crenças limitantes, que foi algo que se tornou muito clichê e muito falado ultimamente, era exatamente o que me bloqueava, era o que me impedia de olhar para mim e entender o que eu era capaz de fazer. Eu cresci ouvindo dos meus pais, eu cresci ouvindo dos meus professores: você é pobre, você vai fazer o que você pode. Você vai trabalhar em um emprego que pague as suas contas, e quando você se aposentar, se você tiver saúde, você aproveita a vida. Eu acreditava nisso mais do que eu acreditava em Deus. Isso era a base de tudo que eu conhecia. E aí eu precisei me livrar dessas crenças limitantes. Me livrar das crenças limitantes no sentido de entender que eu não precisava estar preso a um destino que outras pessoas disseram que eu teria. Entender que a condição que eu nasci, a vida que eu vivi e tudo que eu enfrentei ao longo daquele processo de crescimento não precisava necessariamente ditar aquilo que ia vir para frente na minha vida. E foi aí que eu aprendi a primeira filosofia de vida muito importante na minha vida. Se vira. Dito pelo Sócrates. Com 23 anos eu estava com aquele dinheiro de rescisão nas mãos. Eu lembro que na época o salário mínimo devia ser R$800. Eu ganhei 8 mil de rescisão. Eu estava rico, eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha frente. Falei: meu irmão, vou comer pizza todo dia, vou ficar igual tartaruga ninja. Aquele dinheiro foi indo embora. Quando eu olhei, os 8 já tinha virado 6, tinha virado 5, tinha virado 4, e eu não tinha feito nada com aquele dinheiro. Sendo que desde que eu me conheço por gente, eu tenho algumas crenças dentro de mim que cresceram comigo. E uma delas era: eu preciso entender como o dinheiro funciona.
Eu preciso entender como eu vou usar o meu dinheiro para fazer mais dinheiro. No início eu achei que eu ia conseguir conquistar isso trabalhando na oficina mecânica e pagando um curso técnico para ir para a mecânica industrial. E quando chegou nesse ponto, eu vi que não funcionou. Foi aí que eu comecei a me virar. Foi aí que eu peguei e pensei, eu quero trabalhar com alguma coisa no ramo visual. Eu gostava de design gráfico, eu gostava de 3D, eu gostava de fotografia, eu gostava de audiovisual, mas eu nunca tinha estudado nada disso. E quando eu ia comentar sobre isso com meu pai, com minha mãe, tá falando o quê? Viaja não, bota o pé no chão, você é pobre. Você não tem dinheiro para comprar um computador, tu não tem nem um celular. Eu usava aqueles Nokia quadradão que tinha botão ainda. E eu acreditava naquilo. Mas mesmo acreditando naquilo, eu percebi que eu tinha que me virar. Comprei minha primeira câmerazinha, uma T5i, isso foi em 2013 para 2014. E comecei a meter as caras, comecei a estudar com um pedacinho de dinheiro que sobrou. Eu lembro que eu comprei um processador e uma placa-mãe, uma memóriazinha, montei um computador. Tive que aprender a montar um computador do zero, porque eu não tinha dinheiro para pagar um técnico para montar. E nessa época era muito complicado, porque eu morava na casa dos meus pais e eu não tinha um quarto. O quarto que eu dormia era só um canto onde eu encaixava a minha cama e o resto do quarto era inteiro do meu pai, onde ele colocava ferramenta e qualquer coisa que ele quisesse colocar. E eu não podia abrir a boca para falar nada, que meu pai é um cara turrão e ele falava, se não gostou, arruma um lugar para você ir. Simples assim. Eu decidi entrar na fotografia, decidi entrar na produção de vídeo, comecei a praticar igual um condenado, a câmera não saía da minha mão, a câmera parecia a extensão do meu dedo. E eu percebi que eu precisava de oportunidade. Eu percebi que eu não ia sair do lugar se eu não conhecesse pessoas, se eu não parasse de frequentar o ciclo que eu frequentava na época. Então eu decidi tomar uma decisão muito importante, que foi entrar na faculdade. Só que na época, o que passava na minha cabeça? O que um cara de 24 anos, que está ganhando R$100 por mês fazendo fotografia de festa infantil, vai fazer dentro de uma faculdade? Vocês estão vendo isso aí? Foi o meu se vira. Foi a solução que eu arrumei para ir para a faculdade. Eu não tinha dinheiro de passagem, então eu entrava na estação de trem por esse buraco, ia me esgueirando pelos matinhos, porque se os guardiões me pegassem, digamos que a solução deles não era muito civilizada, e eu dava calote no trem para ir, descia uma estação antes da Central do Brasil, na Praça da Bandeira, e andava 2,8 quilômetros até a faculdade. Saía de casa às 5 da manhã, chegava na faculdade às 7, saía da faculdade meio-dia, chegava em casa 2 da tarde. Foi aí que eu fui virando várias chavinhas na minha cabeça. Por quê? Eu já tinha feito vestibular, já tinha passado para a faculdade 2 vezes, faculdades federais, mas eu não podia ir porque eu precisava trabalhar. Como é que uma pessoa que não tem condição de ajudar o pai a pagar a internet, de contribuir para a conta de água da mãe, vai pegar trem, vai pegar ônibus, vai para a faculdade, vai comprar um lanche, vai fazer apostila, vai tirar xerox? Se vira. E foi isso que eu continuei praticando. Um dia antes eu fazia um pão, botava na mochila um pão com margarina, entrava por aquele buraco, ia para a faculdade. Quando batia fome eu comia aquele pão. Depois de um tempo eu comecei a fazer brownie, comecei a fazer brigadeiro, levei para a faculdade, fracassei miseravelmente, porque eu não sabia vender. Então eu continuei ralando o meu rabo até conseguir chegar em algum lugar. E não durou muito, graças a Deus. Porque depois de um período de faculdade, eu vi uma vaga de estágio. E quando eu olhei para aquela vaga de estágio, eu pensei, vou aplicar, não tenho nada a perder. Era uma vaga de estágio na Fox Sports, uma emissora de televisão lá na Barra da Tijuca. Olha o Pedrão aí. Esse estágio, tiveram 7.000 pessoas concorrendo para 17 vagas. Dessas 17 vagas, só 2 vagas eram abertas para os designers. Eu fazia faculdade de design gráfico. Eu estava com tanto medo naquele dia, com tanto medo de olhar na cara daqueles entrevistadores. Eu olhei aquela galera fazendo dinâmica de grupo e eles conversando dos intercâmbios, da viagem para a Inglaterra, do pai que mora no exterior, da mãe que deu um carro, da casa nova que ganhou da herança do avô. E eu estava ali, eu vendia fruta. Eu era mecânico. Mas mais medo de encarar aquela entrevista, o medo maior ainda era de voltar para a vida que eu tinha antes.
Então eu olhei dentro da cara daquele entrevistador e fiz o maior pitch de vendas que eu podia. Falei para ele, se você quer uma pessoa que fez 3 faculdades, que fala 4 idiomas, que já viajou para o exterior, que tem dinheiro, que veio de família abastada, então você pode me dispensar agora porque eu não sou a pessoa que você está procurando. Mas se você quer aquele cara ceboso, chato, que vai ficar igual um papagaio de pirata no teu ombro, perguntando tudo o que você está fazendo e aprendendo absolutamente tudo que você tem para ensinar, então você aperta minha mão e fecha comigo porque eu sou essa pessoa. Eu saí de lá com esse estágio e ali, naquele momento, eu deixei de ser um cara de 25 anos que ganhava R$150 por mês e passei a ser um estagiário de uma grande emissora que ganhava R$1.800 por mês. Depois de 10 meses de estágio, eu tinha R$18 mil, porque eu não gastei 1 centavo do que eu ganhava. Eu sabia que aquilo era passageiro, eu sabia que uma hora o contrato ia se encerrar, e eu sabia que eu ia precisar usar aquela grana para fazer mais grana. Foi aí que eu peguei, saí do estágio e com aquele dinheiro eu montei um puta do computador, comprei minha primeira câmera, uma Sony A6500, tadinha. E depois eu comprei um setupzinho de luz, comprei um setupzinho de áudio. E eu lembro que no final de 2017, quando eu saí daquele estágio, eu já entrei em 2018 pegando freela. Já tinha gente na minha DM me chamando. Mas isso era consequência de uma outra coisa. Paralelamente ao estágio que eu fazia aí, eu participava muito de grupos do Facebook. Eu estava em todos os grupos de audiovisual. Eu estava respondendo todas as postagens. Eu tirava a dúvida daquilo que eu não sabia. E aquilo que eu não sabia, eu comentava um up embaixo, porque quando alguém respondesse, eu queria aprender. Eu vi alguém que tinha sucesso no audiovisual, que tinha uma carreira incrível, ou que estava em um lugar que eu almejava estar, e eu ia lá e adicionava aquela pessoa no Facebook, e às vezes a pessoa respondia, mas por que você está me adicionando? A gente se conhece? E eu respondia, não, a gente não se conhece, mas eu adoraria conversar com você. Porque eu adorava ouvir as histórias das pessoas, que caminhos eles traçaram, o que eles fizeram, que atitudes fizeram eles chegar onde eles tinham chegado. E eu lembro que nessa época eu participava do grupo Audiovisuando, acho que deve ter gente aqui que participou, era o maior grupo de audiovisual do Brasil, chegou a ter 50 mil membros, 70 mil membros, do querido Duca e do Américo. E eu lembro que depois de um tempo, nessa época que estava finalizando meu estágio, meados de 2017, eles resolveram fechar o grupo. E ficou aquele sentimento de vazio. Era um grupo onde eu fiz amigos. Eu conheci o André, eu conheci o Fio, eu conheci a Duda, a minha namorada, lá naquele grupo. A gente ficou anos conversando e desenvolvendo uma amizade enorme de uma pessoa que eu conheci lá dentro. Sendo que, onde todo mundo viu um motivo para se entristecer, eu vi uma oportunidade. Aquele grupo fechou e na mesma hora o pensamento que eu tive foi: essa galera tem que ir para algum lugar, então que eles venham para o meu grupo. Criei o meu próprio grupo, muito criativo, o nome é Audiovisuarte, né? Audiovisuarte, né? Bem... Mas criei o grupo, comecei a colocar pessoas nele, comecei a interagir, comecei a fazer postagem todos os dias. O meu chefe do estágio brigava comigo porque eu terminava tudo que eu tinha para fazer mais cedo para ter tempo de ficar no grupo interagindo com a galera. E quando o estágio acabou, final de 2017, no início de 2018 já tinha gente me chamando para trabalho, já tinha gente vindo comentar em postagem minha, me seguir no Instagram, pedir orçamento. E eu lembro muito bem de um caso que me chamou a atenção, que me marcou muito. Meu queridíssimo amigo, o João Portugal, eu tinha conhecido ele no grupo também, e ele pegou e me mandou uma mensagem. Ele falou: Pedro, eu vejo você lá no grupo, você parece um cara gente boa, eu queria te conhecer pessoalmente. Só que eu só tenho orçamento para pagar um assistente. Eu lembro que era R$70, R$80. E ele falou: eu preciso que alguém vá nessa formatura que eu vou filmar e que essa pessoa segure um bastão de luz para mim. Eu sei que tu já tem Eu nem pensei 2 vezes, porque comigo não tem esse negócio de ego. Eu pensei, eu vou ficar em casa sexta-feira fazendo nada, olhando para a tela do computador, ou vou ganhar R$80? Eu vou ganhar R$80. Peguei minhas coisas, empacotei, botei na mochila e fui para a estação de trem. Dessa vez pagando a passagem. E eu lembro que nessa época eu tinha gasto todo o meu dinheiro comprando os equipamentos e eu só estava com dinheiro de passagem de ida. E eu ficava naquele conflito, aquele medo. Será que eu fiz a coisa certa? Tinha 18 mil equipamentos em cima da minha mesa e R$0 no meu bolso. E eu lembro que eu pensei, bom, ele falou que tem R$80 para me dar, eu tenho 8 no bolso. Então eu vou pegar o trem, vou pegar o ônibus, era lá no Alto da Boa Vista,
eu tenho a passagem de ida. Lá ele me paga e eu volto. E aí eu cheguei lá, fiz o trabalho. Quando chegou no final, ele, beleza, Pedrão, quando o cliente me pagar, eu te pago. Abraço, tá liberado para ir para casa. E aí eu fiquei com aquela cara de tacho. E foi aí que eu aprendi essa lição importantíssima. Se você não fala sobre dinheiro com as pessoas vão falar sobre dinheiro, mas sem você por perto. E foi aí que eu perdi a timidez. Eu ficava com vergonha de falar sobre dinheiro com meus clientes. Eu ficava com vergonha de cobrar o meu valor. Depois de que isso aconteceu, nunca mais. Eu perguntava cada detalhe, eu confirmava 10 vezes e eu ainda falava, vou te enviar todo o combinado e o print da nossa conversa no WhatsApp por e-mail, tá bom? Para formalizar como contrato. E eu lembro que nessa mesma época, nesse ano de 2018, perdão, eu preciso voltar um pouquinho mais, o ano de 2018 ele foi incrível, porque eu saí de um cara que ganhava 1.800 de estágio e eu passei a ganhar 3, 4 pau por mês. Eu comecei a pegar trabalhos com a Artplan, que é a agência da família dona do Rock in Rio. Eu fiz trabalhos para o Rock in Rio, fiz trabalhos para a Petrobras, fiz trabalhos para a Faculdade Estácio. Eu fiz N trabalhos para empresas importantíssimas, tudo com contatos de pessoas que me conheceram no grupo. E eu lembro que exatamente um ano depois, final de 2018, o mesmo cara que tinha me chamado lá atrás para segurar o bastão de luz para ele me mandou uma mensagem. E aí, Pedrão, beleza? Beleza, tá disponível para job? Tô. Então, abri uma vaga aqui na Sony Music, salário de 7 pau, e você foi a primeira pessoa que me veio na cabeça. E isso tudo num período de 3 anos. Eu saí de um cara que dava calote no trem para conseguir chegar na faculdade, que trabalhava num ambiente de trabalho hostil, que deixava ele doente, para um cara que recebia propostas de empresas tipo a Sony Music. Obviamente eu topei, fechei um contrato de alguns meses com eles, mas nessa época eu percebi que eu estava me sentindo muito mal. Porque assim que eu recebi essa proposta para a Sony, que eu comecei a fazer o trabalho com eles, eu filmei artistas incríveis, eu fiz vídeos para quem eu nunca imaginei fazer. Eu lembro que eu peguei um projeto para fazer um vídeo de comemoração de aniversário do Roger Waters, tipo, um dos maiores ídolos da minha vida. E eu tive que mandar o vídeo que eu fiz para aprovação e a equipe dele retornou com um baita e-mail elogiando o vídeo que eu tinha feito. Sabe? E eu me emocionava vendo aquilo. Mas, ao mesmo tempo, lá no cantinho do meu coração, ali na partezinha escura da minha mente, eu tinha aquele sentimento de, e agora? Era aquela euforia, o contrato chegou, o cliente é irado, mas e agora? E eu percebi que eu era um cara que me encontrava constantemente insatisfeito. Eu conquistava alguma coisa, eu queria outra. Eu conquistava outra coisa, eu queria mais. Eu conquistava mais, eu queria mais. E foi aí que eu comecei a aprender e destravar outra chavinha na minha cabeça, entendendo que a insatisfação ela tem que ser o combustível que nos move, e não uma cruz que te arrebenta. Aquela insatisfação, ela estava me ajudando a prosseguir. Ela estava me ajudando a pensar alto, ela estava me ajudando a sempre olhar para o próximo passo e, sem perceber, eu passei a pensar de maneira mais estratégica na minha carreira. Eu comecei a olhar para aquele currículo que eu tinha montado, eu comecei a olhar para aquelas empresas com quem eu tinha trabalhado e eu comecei a pensar o que eu faço agora. E foi aí que veio a segunda filosofia. Mete o louco. Quem falou isso aí foi Platão, tá? Quando eu estava nessa época, pegando os trampos com a Sony e eu estava fazendo trabalhos para outras empresas enormes lá do Rio de Janeiro, eu estava na dúvida, continuo no Rio, me mudo para a Zona Sul, vou morar na beira da praia, ou eu aceito a proposta que chegou para ir trabalhar em São Paulo, recebendo metade do que eu ganhava. Eu já tinha alcançado o patamar, eu já tinha clientes, inclusive clientes daqui de São Paulo, estavam me contratando para assumir os clientes deles no Rio de Janeiro. E eu já estava pegando trabalhos tipo montar estúdios inteiros para influenciadores. E quando eu apliquei para essa vaga, para vir para São Paulo, o que eu pensei foi exatamente isso. O que eu vou fazer em São Paulo? Todo mundo fala mal de São Paulo. O carioca ele é ensinado a odiar São Paulo. E eu peguei e comecei a vir para São Paulo. Resolvi fazer uma visita técnica. Vim para São Paulo uma vez, vim para São Paulo 2 vezes, vim para São Paulo 3 vezes. E foi aquele meme do... Não é tão mal assim. Nossa, olha essa diversidade de cultura. Caramba, olha essas empresas aqui.
E aí eu comecei a desbloquear outra chavinha na minha cabeça, que era não se limitar ao lugar que você se encontra. Muitas das vezes você está em um lugar e você não cabe mais naquele lugar. Você não pertence mais àquele lugar. E eu não falo isso com arrogância, eu falo isso no nível de objetivos. Meus objetivos não estavam no Rio de Janeiro. E foi aí que eu vim para São Paulo, meti o louco, como disse Platão, e chegando em São Paulo, de maneira muito inteligente e planejada, eu vim para São Paulo sem alugar nenhum hotel, nenhum Airbnb, nada. Eu falei, chegando lá eu vejo. Eu vou para um hotel, vejo onde é que eu vou dormir. Dormi no metrô. Meti o louco, literalmente. Por quê? Porque o esperto aqui veio para São Paulo no fim de semana do Lollapalooza. Malandro, né? Não deu um Google para saber o que estava rolando no fim de semana. Chegando aqui não tinha um hotel, não tinha nada, não tinha lugar nenhum para ficar. Tive que dormir a primeira noite no metrô, com mala, com bolsa, com tudo. E eu, pelo menos nessa parte, eu fui esperto, deixei todos os meus equipamentos em casa e trouxe só roupa. E no segundo dia eu saí para procurar um lugar para ficar e achei um hostel, um albergue. Aquele dinheiro que eu tinha, juntado com o trampo da Sony, com os trampos que eu estava fazendo, eu ajudei meus pais, eu paguei uma dívida grande que eu tinha na época para poder limpar o meu nome e ficar tudo bem, e me sobrou só o dinheiro suficiente para me mudar para São Paulo, que eu sabia que era o dinheiro que eu ia gastar alugando um apartamento e acabou. Só que eu achei que ainda ia sobrar, né, aquele dinheirinho para comprar uma cama, para comprar um fogão, para comprar um micro-ondas. Não sobrou. Fui ficar no hostel, paguei 8 diárias daquele hostel. Dormi na primeira noite. No dia seguinte, quando eu acordei, eu estava dividindo o quarto com outras 16 pessoas. No dia seguinte, quando eu acordei, tinha uma pessoa que era, né, usuária de drogas e estava roubando as pessoas dentro do hostel. E de alguma forma ele ouviu eu falando ao telefone que trabalhava com produção de vídeo e ele cismou com a minha cara. O tempo todo andando atrás de mim, o tempo todo olhando para minha mala. Eu entrei no quarto, eu vi que ele estava perto da minha mala, tentando mexer. Então eu estava numa situação ali que eu estava me sentindo miserável de novo. É um sentimento terrível, o sentimento de não ter para onde ir. O sentimento de não ter onde ficar. E era a primeira vez que eu estava saindo. Era a primeira vez que eu estava saindo da casa dos meus pais. Com 27 anos na cara. E sempre com aquele complexo de inferioridade. Um cara de 27 anos que ainda mora com os pais, então eu vou correr atrás do meu. E eu lembro que eu sentei naquele banco daquele hostel, olhando para o celular, sem saber o que fazer. E na mesma hora, pipocou a mensagem do Fio. E aí, filhão, tá em São Paulo? Quer um lugar para ficar, tio? Cai aqui para casa. Tem sofá aqui, meu. Eu não dei nenhuma de educado. Na mesma hora eu aceitei. Falei, Fio, tô precisando. Fui para casa do Fio. O cara me acolheu, ele tinha acabado de fazer uma mudança. Cara, te amo, eu nunca vou esquecer isso. Ele tinha acabado de se mudar, estava cheio de caixa empacotada. E eu fiquei na casa dele, eu acho que 9, 10 dias. Todos os dias, saindo, pegando ônibus, correndo atrás de apartamento. E quando eu encontrei o apartamento, eu não conseguia alugar porque eu não tinha fiador. O fiador em São Paulo, ele precisa ter um imóvel próprio em São Paulo. E meus pais só têm imóvel no Rio de Janeiro. Eu não conhecia ninguém para quem eu pudesse chegar e falar, tipo, assina isso aqui para mim, se comprometendo que tu vai pagar uma dívida caso eu fique devendo. Eu não ia pedir isso para ninguém. Então eu tive que raspar o fundo da panela e pegar todo o dinheiro que eu tinha e dar entrada naquele apartamento. Não sei se dá para ver direito aquela foto ali no canto. Sou eu sentado no chão, porque não tinha cadeira, comendo uma pizza com a mão, porque não tinha talher nem prato. E essa pizza tinha sido feita numa sanduicheira. Só me sobrou R$20, eu comprei com R$20 uma sanduicheirinha quadrada, pegava a pizza congelada, cortava quadradinho, botava na sanduicheira e fazia para comer. Quem tirou aquela foto ali foi a Duda. Essa mulher incrível que está do meu lado até hoje, que enfrentou todos esses perrengues comigo. Aquele ali era o colchãozinho que eu tinha comprado na OLX de R$150. Era uma caixa de madeira com uma finurinha de espuma dessa finurinha aqui. O André dormiu nele. E essa era a vista do meu apartamento que eu achava incrível. Eu achava lindo. Mandava foto pra minha mãe. Olha, mãe, que lindo, prédio. Inclusive, quando dá 4 horas da tarde, aquele vidro espelhado da frente reflete sol dentro da minha casa.
Eu tenho sol natural, refletido, dos prédios. E aí, assim que ficou esse apartamento, depois que eu passei 8 meses nele, juntando todo o meu dinheirinho para reformá-lo. Comprei um sofazinho, comprei um abajur, pintei a parede de azul. Esse aí é um vídeo do canal fazendo um reviewzinho da minha queridinha Fuji X-T4. E lá atrás a mesinha da Duda, onde ela trabalhava e tocava o tecladinho dela. Sim. Um pouquinho antes disso. Esse cara... Enfim, eu não vou falar, senão eu vou começar a chorar aqui. Trabalhei... Eu vim para São Paulo para essa vaga de trabalho, para ganhar metade do que eu ganhava no Rio, mas era para trabalhar como CLT, carteira assinada. Eu fui trabalhar no banco, como produtor de vídeo. Acabou que no final eu era produtor de vídeo, podcast, evento, lives, mas 2 anos e meio se passaram, quase 3 anos, na verdade, e eu já me encontrava novamente insatisfeito. Eu não queria estar ali. Eu queria ir para um lugar que a cultura era compatível com a minha cultura e eu queria dar o próximo passo na minha carreira. Eu não queria mais ser o cara que carregava o tripé para lá e para cá. Eu queria entender o que eu faço para prosseguir. E nessa época, eu trabalhava no mínimo 10, 12 horas por dia. Saía de casa todo dia 7 e pouca, tinha que chegar antes das 8 na empresa, porque 8h30 era a primeira live. Eu chegava a fazer uma média de 3 a 9 lives por dia, gravava vídeo, gravava podcast, gravava Reels, gravava IGTV, tudo isso em um dia só. E ficou aquela luta durante 2 anos e meio. Sendo que nesse tempo eu percebi que para entregar aquele volume de entregas que eu precisava entregar, para trabalhar naquele ritmo que eu precisava trabalhar, eu precisava de organização. Eu precisava criar sistemas. Eu precisava criar métodos. E foi aí que eu comecei a focar. Eu aproveitei que eu estava lá. Era uma rotina repetitiva. Todos os dias eu chegava no mesmo lugar e fazia as mesmas coisas. Entrava no estúdio, acendia a luz, ligava a câmera, posicionava o microfone, trocava a pilha do lapela, ligava o gravador, ligava a mesa de live, ligava o computador, abria o VMix, configurava a live, botava a chave, acabou, fazia a live e assim o dia inteiro, todas as produções. Eu criei os meus sistemas para poder produzir tudo de maneira leve, de maneira rápida e de maneira eficiente, para que o volume de entregas fosse maior ao longo de um curto período de tempo. Era uma equipe pequena, inclusive, eram 4 pessoas. E eu lembro que nessa época eu comecei a perder o medo de novo e aplicar para vagas no LinkedIn. Atualizei meu LinkedIn, deixei lá bonitinho, botei meu currículo, botei todas as empresas com quem eu trabalhei, comecei a enviar. E nesse processo de enviar para vagas eu fui entrevistado. Eu fiz uma entrevista no Facebook, não passei. Fiz uma entrevista com o TikTok. Foram 6 etapas de entrevista. Na 6ª etapa de entrevista, eu fui entrevistado, inclusive, pela Head Global de Produção Audiovisual de Singapura. E eu fui aprovado por ela, mas na última etapa eu fui reprovado. E eu lembro que essa reprovação me afetou muito. Me afetou muito porque a pessoa que me reprovou era uma vizinha da Argentina e ela me reprovou dizendo que o meu inglês não era bom o suficiente. Eu sabia que eu tinha aquele inglês Hello My Friend, Joel Santana, mas eu estava tentando me aperfeiçoar e eu estava focando em ser compreendido. Eu nunca fiz curso de inglês, eu não fiz aula de inglês. Eu aprendi inglês em 2013 e 2014, estudando produção de vídeo, quando praticamente não existia canal brasileiro que falava sobre isso. Color grading? Color grading o quê? Depois de um tempo, o Bruno Baltarejo apareceu no YouTube falando sobre color grading e salvou a pele minha e de muita gente. Porque antes o conteúdo era em inglês. E eu tinha que botar a legendinha em inglês, copiar a legenda, jogar no Google Translate e ir lá traduzir legenda por legenda. Fazendo isso 3 anos, praticamente todo santo dia, chegou um ponto em que eu assisti o vídeo em inglês e eu mandei para um amigo meu que não falava inglês e ele falou para mim, eu não entendo esse vídeo, cara, tá em inglês. Eu falei, não, como assim tá em inglês? Eu acabei de assistir, eu entendi tudo. Sem perceber, eu fui aprendendo ali todo santo dia um pouquinho melhor. E quando eu fui reprovado nessa entrevista, aquilo me afetou demais. Só que logo depois surgiu uma vaga. Só que essa vaga veio até mim, eu não fui até ela. Uma headhunter internacional me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou, olha só, a gente está com uma proposta para você de uma vaga para trabalhar no Google como produtor de eventos digitais. Você vai ser o gerente de projetos.
Você vai organizar todos os times de produção de vídeo, live, podcast e evento, e você vai fazer a ponte entre o cliente e a produção. Você vai ficar organizando tudo, você vai tocar os times. E na mesma hora bateu insegurança. Eu lembro que numa entrevista de 20 minutos eu devo ter bebido 3 litros de água. A boca secando e a mão tremendo, e eu ia beber água e eu ficava com a mão tremendo e sem querer transparecer. Foram 6 etapas de entrevista completamente em inglês. Eu falei inglês com pessoas da Argentina, com pessoas do Chile, com pessoas de Miami, com pessoas do Uruguai. No final das contas, a última entrevista foi com a Head Nacional. E fui aprovado. E aí, quando isso aconteceu, eu lembrei do garoto dentro da oficina mecânica que ficava fazendo bagunça e perturbando os amigos para tentar disfarçar o tamanho da infelicidade que estava dentro dele, por achar que já tinha um destino traçado e que nunca ia poder mudar. De uma cama no chão e um apartamento frio que eu tive que comprar um fogão para conseguir acender a chama do fogão e esquentar minhas mãos e correr para debaixo da mantinha que eu tinha, porque nem dinheiro para o edredom eu tinha. Agora eu moro num apartamento lindo. Vira e mexe, eu estou lá no prédio da Google fazendo os videozinhos, Google Cloud, YouTube. Tenho colegas de trabalho incríveis, tenho chefes incríveis, mulheres fortes do meu lado, compreensivas, me ensinando a todo tempo. Isso daqui foi exatamente há um mês atrás, dia 27 de maio, meu aniversário de 31 anos. Eu fui para a Argentina conhecer eles pessoalmente, comemorar com eles. E eu queria deixar alguns highlights, porque ao longo dessa trajetória de 8 anos, quase 9, eu tive alguns aprendizados, sabe? E eu gosto de carregar esses aprendizados e eu gosto de passar esses aprendizados adiante, porque esse era o motivo pelo qual eu adicionava pessoas desconhecidas no Facebook e ia puxar assunto com elas igual um stalker psicopata. Eu só queria que ele virasse para mim e falasse, tipo, olha só, abre teu olho para isso aqui um pouquinho. Então eu queria deixar alguns highlights. Tudo tem uma lição para te ensinar. Se você não aprendeu uma lição de algo que aconteceu na sua vida, volta e olha de novo. Tudo, absolutamente tudo. Pode ser uma tragédia, pode ser uma desgraça. Alguma lição você tem para tirar daquilo ali. Nem que seja a lição de que você vai sair daquilo ali mais forte, mais maduro, mas tem. E tem uma história interessante que eu gosto de contar, que eu trabalhava lá no banco ainda e eu tinha que chegar todo dia 7h30, 7h40. E era uma live que eu fazia de manhã, que era bem importante, era a primeira live do dia, e era uma live que era como se fosse o Jornal Nacional do Mercado Financeiro. Quando eu entrei no banco, aquela live tinha 300 espectadores. Quando eu saí, ela tinha mais de 3.000 simultâneos. E o dono do banco acompanhava aquela live, os investidores do banco acompanhavam aquela live. Em quase 3 anos de empresa, eu só atrasei uma vez, porque eu saí de casa passando mal, desmaiei na rua, e eu acordei e fui correndo para o banco. E eu atrasei 1 minuto e meio. E teve um dia que eu saí de casa correndo para não atrasar, e eu lembro que nesse apartamento que eu morava, bem na esquina tinha aquele bicicletário das bikes do Itaú. E vira e mexe eu pegava, eu estava acostumado, chegava ali, pegava com o celular, desbloqueava, pegava a bike e ia de bike para o trabalho, porque dava 5 minutos. Até porque depois de 27 anos morando longe de tudo e entrando por buraco na linha do trem, eu quis me dar a mordomia de morar perto do trabalho e ir andando. Sendo que andando era 15 minutos, de bike eram 3 minutos e meio, 4 minutos. Eu lembro que eu desci correndo, todo suado, voado, parei, desbloqueei a bike, sentei nela e quando eu meti a mão no guidão, eu senti igual uma amoeba no meio dos meus dedos. Alguém tinha passado um bolo de bosta no guidão da bicicleta. Eu lembro que em fração de segundos eu fiz aqueles cálculos igual Nazaré Tedesco e eu comecei a pensar, se eu correr para casa para lavar minha mão, eu vou atrasar. Se eu pedir ajuda aqui no posto, vai demorar para me entregar a chave para entrar no banheiro, vai atrasar. Se eu sair dessa bike e pegar outra bike, a minha mão vai continuar suja. Então eu vou sujar uma bike que alguém está usando. Então vão ser 2 bikes sujas. Foda-se, eu vou pedalar com merda na mão. E foi eu. Por 5 longos minutos que pareceram uma eternidade pedalando, cheio de cocô entre os dedos. Corri, cheguei no banco, entrei, fui lá pra cima, lavei as minhas mãos, desinfetei, passei álcool, só faltou tacar fogo e consegui cumprir a minha missão de chegar em tempo e fazer a live sem atrasar. E aí eu peguei e parei pra pensar.
Quanto tempo faz que eu queria ter um canal no YouTube e levar isso a sério? Quanto tempo faz que eu queria repassar um pouquinho do conhecimento que eu tenho? Quanto tempo faz que eu queria produzir conteúdo? Então, por que para outra pessoa eu levo isso a sério ao ponto de pedalar na rua cheio de merda na mão? E para mim, quando eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu já não quero mais gravar o vídeo. Para mim, quando bate um desânimozinho, quando eu tô cansado, quando eu tive uma briga com alguém da família, eu já fico chateado e falo, não, semana que vem eu faço. Foram 3 anos sem interromper um dia sequer. Eu nunca fui tão consistente em nada na minha vida, igual eu fui para aquela live de manhã. E foi aí que eu entendi. Tudo tem uma lição para nos ensinar. Outra coisa que eu aprendi enquanto eu estava no banco. O teu corre pode se tornar uma zona de conforto. A correria daquele trabalho era a minha desculpa para tudo. Minha família pedia para eu ir visitar eles. Eu estou cansado, trabalhei 12 horas a semana inteira, todo dia. Pegava um freela de um cliente, estava chegando perto do prazo, quase atrasando para entregar. Mas também, né? Tô cansadão. E quando eu me dei conta, eu estava completamente no piloto automático. Quem aqui aprendeu a dirigir vai lembrar muito bem. Quando pegou o câmbio manual pela primeira vez, você pensava em cada movimento que você fazia para passar a marcha. Você estava consciente. Depois aquilo se tornou um hábito tão entranhado no seu cérebro que você faz aquilo no piloto automático. Você sequer lembra quantas vezes ou se você passou a marcha, você só sabe que você chegou no lugar. Uma tarefa que era tão difícil no começo. As 12 horas de trabalho por dia foram a mesma coisa. Tão complicado no começo, tão difícil, tão pesado, eu fui desenvolvendo sistemas, eu fui organizando tudo, eu fui deixando tudo no lugar, e quando eu vi, aquele meu esforço tinha se tornado a minha zona de conforto. Porque muitas das vezes a gente acha que a zona de conforto são as coisas fáceis. A gente acha que a zona de conforto é ficar em casa vendo Netflix. Mas a zona de conforto se tornou o meu corre se tornou a zona de conforto porque eu achava que trabalhar pesado ia me fazer ganhar dinheiro. Desculpa o palavreado. Se trabalhar duro deixasse rico, eu teria ficado rico quando eu era mecânico, pegando placa de ferro o dia inteiro. Por que isso sozinho não resolve? É óbvio que trabalhar pesado é importante. É óbvio que meter as caras é importante. Mas se você não trabalhar de maneira inteligente, você não sai do lugar. Eu percebi que quando eu trabalhei de maneira inteligente, eu trabalhava menos horas e eu entregava mais material. Eu fazia menos esforço e eu tinha mais entrega e mais qualidade para o meu cliente. Meu cliente estava mais satisfeito com o vídeo que eu editei em 2 horas e entreguei para ele no mesmo dia do que aquele vídeo que eu passei um mês inteiro, 30 dias, lapidando 6 horas por dia para tirar todo o defeitinho que eu tinha visto e quando eu entreguei para o cliente já nem se importava mais com aquele vídeo que tinha sido gravado. Todo esforço que você faz tem que ser com propósito. Caso contrário, você é só um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Se você não fizer esforço de maneira proposital, de maneira estratégica, de maneira pensada, você está fazendo esforço à toa. Você está se matando de trabalhar e se cansando. Você está nadando em direção ao mar aberto para uma hora você se afogar. É por isso que a gente vê pessoas tendo burnout, é por isso que a gente vê pessoas desistindo da carreira, é por isso que a gente vê pessoas saindo no tapa com o cliente, porque não houve intenção, não houve equilíbrio, não houve divisão, não houve dosagem. Então, esforço com propósito é uma das coisas que eu sempre foco na minha vida. Quando um freela chega para mim, eu penso, qual o propósito de eu pegar esse freela? É um cliente que me interessa? Faz parte, está dentro da estratégia que eu estou montando para a minha vida e para a minha carreira? Isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo já ouviu falar. Serendipity. Isso é um termo em inglês que quando você traduz no Google Translator, ele joga como se fosse acaso, mas não é acaso. Serendipity é o dom de fazer boas descobertas sem querer. Como que eu fiz isso? Como que isso aconteceu? Quando eu criei o grupo no Facebook. Quando eu adicionei pessoas que eu não conhecia. Quando eu respondia dúvidas de pessoas que eu nunca tinha visto na vida, mas que eu estava a fim de ajudar. Quando eu fiz um trabalho, igual o Phil falou, gratuito,
sem cobrar, mas que era um cliente importante, que eu sabia que podia acrescentar no meu currículo e que depois me trouxeram mais clientes, quando eu fui para uma festa no Alto da Boa Vista só com dinheiro de ida para segurar um bastão de luz. Eu tive sorte demais na minha carreira. Mas eu também tive ações por trás dessa sorte que me posicionaram em lugares que fariam e que fizeram a sorte me encontrar com mais facilidade. Quando você se expõe, quando você faz contatos, quando você vem num evento igual esse e para lá fora para conversar com as pessoas, segue o coleguinha no Instagram, curte o trabalho dele, compartilha, indica ele para um freela, você está aumentando exatamente isso, a sua superfície de contato. Você está aumentando as chances da sorte de te encontrar. O fator se vira, que é exatamente o que eu contei lá no começo da minha carreira. Lá no início, quando eu estava trocando de carreira, eu ficava muito preocupado com a minha condição. Eu era muito angustiado, porque o meu amiguinho da esquina, o pai pagou uma escola particular e eu estudei em escola pública. Porque o meu colega pega um Uber e eu tenho que ir de trem, eu enfrentei tiroteio e eu já vi pessoas sendo mortas e um cara já me jogou de cima do ônibus e isso não aconteceu com ele porque ele está em vantagem. Se vira. Enquanto a gente não se dá conta que existe sim vantagens e desvantagens. Existem pessoas privilegiadas e pessoas desprivilegiadas. Mas isso não vai mudar se você ficar em casa chorando, igual eu fiquei por 23 anos. Enquanto eu não aprendi a jogar com as cartas que eu tinha na mão, as coisas não mudaram para mim. E para finalizar, 3 escolhas que muitas das vezes a gente não se toca, que tem uma importância absurda na nossa vida. Onde você vai morar? Olha a guinada que a minha vida deu depois que eu saí do Rio de Janeiro e vim para São Paulo. A quantidade de empresas com quem eu entrei em contato. A quantidade de pessoas incríveis que eu conheci. Os amigos que eu fiz. As ajudas que eu recebi, as ajudas que eu pude dar. O amadurecimento. 3, quase 4 anos em São Paulo, eu já não sou nem perto da pessoa que eu era quando eu cheguei aqui. Parece que eu vivi 15 anos. Mas de maneira boa. Parece que eu vivi 15 anos em nível de maturidade. Com quem você está? A sua roda de amigos. Como essas pessoas pensam? Quais os objetivos dela? E a pessoa que está do seu lado, o seu namorado, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa. Isso impacta muito onde você vai chegar. Se você não estiver do lado de alguém que está alinhado com seus objetivos. Como eu falei para vocês, eu conheci a Duda em 2014, no grupo da Audiovisuando. A gente se conheceu pessoalmente em 2019, começamos a namorar, a gente está aí junto até hoje. E se eu não tivesse com essa mulher do meu lado, eu não sei se eu estaria onde eu estou. Ela não trabalhou por mim, ela não acordou 7 horas da manhã para ir para o trabalho, mas ela estava ali sonhando tão alto quanto eu, ela estava ali me dando um sacolejão quando eu estava chorando igual um bebê chorão e falando, toma vergonha na tua cara e corre atrás porque tu já enfrentou coisa pior. E toda vez que eu ficava com medo de sonhar alto e achava que estava exagerando, achava que estava perdendo a mão, achava que, tipo, não, preciso ser um pouco mais humilde, ela olhava para mim, tipo, não, tá certo, porque eu estava pensando muito mais do que isso. Não tenha medo de se afastar das pessoas que não querem te acompanhar numa jornada de crescimento. Seja ela quem for. Família, amigos, quem for. Não tenha medo. Isso não é egoísmo, isso é autocuidado. E o que você faz? Dentro do audiovisual, a gente tem trocentas funções. A gente tem o cara que faz o color, André lindo, maravilhoso. A gente tem o diretor de fotografia, a gente tem a diretora de arte, a gente tem a diretora geral, a gente tem produtores, tem o filmmaker, que é o cara que está lá fazendo tudo, filmando, editando, entregando. E tem o cara que segue a carreira que eu segui, que é o cara que fica agora com o computadorzinho em casa, com a planilha aberta, resolvendo o problema e organizando times. Se você não foca e vai numa direção de maneira intencional, de maneira planejada, se você não escolhe exatamente o que você vai fazer, você corre o risco de passar a vida inteira fazendo tudo. E eu não estou aqui pregando aquela filosofia de você tem que focar em aprender uma coisa só. Não, senhor. Eu acho que a gente tem sim que aprender de tudo. Eu sou produtor de vídeo, mas eu gosto de gerenciamento de projetos. Eu estou estudando e fazendo um curso de 3D, porque eu tenho vontade de aprender 3D. E se um dia me der na telha de aprender solda para construir um carrinho de kart em casa, eu vou aprender.
A sua educação não tem que se limitar, mas o seu objetivo profissional precisa ter um foco. Precisa ter uma direção. E para finalizar, eu deixo 3 dicas, que é: façam terapia, é muito importante. Se você não sabe lidar com as suas merdas, ninguém é obrigado a saber. Se exercitem, que também é muito importante. Isso influencia no seu psicológico, isso influencia no seu desempenho. E como o Phil falou, você dormir no horário certo, acordar no horário certo e ter uma vida regrada, isso aumenta também a sua produtividade. E deixo uma indicação de livro, que é o Almanaque do Naval Ravikant, que foi um livro que literalmente mudou a minha forma de enxergar o empreendedorismo, de enxergar a profissão, de enxergar dinheiro, de enxergar riqueza e de enxergar a felicidade como um todo. Pode parecer um livro de autoajuda, mas eu te dou certeza que é um livro muito útil que vai virar muitas chavinhas na cabeça de vocês. Espero que tenha colaborado com alguma coisa e muita merda na mão de vocês. Obrigado, hein, mano. Te amo.